isso diante dele nos prostrar. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, sobre toda a terra e céu, sobre toda a terra e céu. Orarmos, Senhor, vem encher-nos com o teu amor, para o mundo agitado esquecer cada dia sua vida viver. Nossas vidas em luz transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Amém, Jesus. Boa noite, meus irmãos. Hoje, para o nosso momento missionário, eu quero trazer para a nossa reflexão as palavras de Jesus que estão registradas no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Diz assim: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Nesse versículo, a gente consegue ver claramente a autenticidade de Jesus ao dizer para os discípulos que eles teriam aflições e ao encorajá-los, dizendo para eles para que eles venham a ter ânimo, mesmo diante das aflições. As aflições, meus irmãos, elas são inevitáveis. Elas vão chegar para mim, vão chegar para você, talvez elas já estejam instauradas, mas elas não são invencíveis. Jesus, a propor aos seus discípulos ânimo, ele estava dizendo para os seus discípulos: eu venci, vocês também vencerão. Ele estava chamando seus discípulos para que eles olhassem para ele. Olhem para mim, olhem para Cristo, olhem para Jesus. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Para que no dia da aflição você não se perca. Para que no dia da aflição você não se desvie do caminho. O sofrimento e as aflições, eles são temporários. Eles vão acabar. E é por essa razão que a gente precisa se manter firme em Jesus Cristo. E a minha oração hoje, aqui, nesse nosso momento, é para que a gente continue sendo forte, para que a gente continue sendo corajoso, para que a gente seja valente, para que no dia que a aflição bater a porta, para que no dia que ela se instaurar, a gente não se perca, para que a gente se mantenha de joelhos diante de Jesus e para que a gente peça para Ele, para que Ele nos ajude, para que a gente possa cumprir a nossa maior missão, o nosso maior propósito aqui, que é fazê-lo conhecido de todos. Que Deus continue abençoando a sua vida.
pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego, agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver. Tua vida Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, meu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso para o mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego, agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. E não há outro, não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro
tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim és o alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim és o alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim és o alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim és o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és Jesus, tu és Jesus, és o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és Jesus, tu és Jesus. E não outro. Olá! Hoje no Minuto do Silêncio nós vamos aprender 3 sinais muito fáceis. O primeiro vocês já conhecem, que é o sinal de Deus. A configuração de mão em D e nós vamos colocá-lo em cima. Deus. O segundo sinal é o de abençoar. Nós vamos fazer assim e vamos jogar a bênção. E nós vamos aprender o terceiro sinal, que é o sinal de casa. As duas mãos assim, espalmadas, e nós vamos fazer o telhadinho da casa. E a nossa frase fica: Deus abençoe a sua casa. Tchau, até a próxima!
Olá, igreja. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu gostaria de fazer uma leitura com os irmãos. Em Salmos 16, versículo 11, diz o seguinte: O Senhor me mostrará os caminhos da vida. Junto do Senhor sempre há mais profunda alegria. Ao seu lado estão os prazeres da sua eterna presença. Queridos, é na presença do Senhor que nós devemos estar agora, buscar estar cada vez mais perto dele, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É ali onde nós vamos encontrar força para os desafios e não vivermos por circunstâncias ou vivermos por vista. Vamos depender daquele que tem controle e poder sobre todas as coisas. Amém? Vamos louvar o nosso Senhor com o cântico Em Tua Presença. Cante comigo, você que conhece essa música. Neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Onde você quer estar? Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie, o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Hey, yeah. Você esteja ali aos pés da cruz, na presença do Senhor, recebendo o amor, recebendo a alegria, recebendo a paz que só Ele pode te dar. Eu quero estar neste lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar nesse lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença.
a presença do Senhor seja algo constante na sua vida. E que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Obrigada. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos orar pedindo que Deus nos abençoe neste momento, que o Espírito Santo dele fale aos nossos corações através da sua palavra. Então, mais uma vez, vamos pedir que o Senhor nos abençoe neste momento. Pai Santo, Pai Bendito, muito obrigado por estarmos na Tua casa, muito obrigado por este momento de adoração, muito obrigado por esse instante em que vamos estudar a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo sonde os nossos corações e fale poderosamente através da Sua palavra. Aplique em nossas vidas. Cuida, Pai, da nossa mente agora para que apenas a Tua voz seja ouvida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem Josué capítulo 10. Nós vamos ler apenas o verso de número 14. Josué 10, 14, e assim nos diz a palavra de Deus: não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, atendendo o Senhor assim à voz de um homem. Certamente o Senhor pelejava por Israel. Esses dias eu estava refazendo a leitura de alguns livros do Antigo Testamento e chegando aqui em Josué, nesses capítulos iniciais, aquele momento em que o autor relata diversas batalhas a qual Josué vem concretizar, conquistas que ficaram pendentes por ocasião da liderança de Moisés. E Josué, nesse momento, ele vai em socorro aos gibeonitas. Vamos lembrar a história. O povo de Gibeão, quando soube que Josué estava vencendo, estava conquistando muitas cidades, eles usaram de um artifício. Mandaram algumas pessoas, como se fossem viajantes, homens que tivessem caminhado durante muito tempo, e foram até Josué, até o acampamento, e passaram como se fossem realmente peregrinos, de uma área muito longínqua. E fizeram um acordo, levaram Josué e os líderes a fazerem já um acordo de paz. Só que depois Josué descobre que eles eram gibeonitas, mas Josué havia empenhado a palavra. Então eles fazem uma aliança e os gibeonitas passam a ser cortadores de lenha e puxadores de água para Israel. Só que 5 reis daquela região, inconformados com essa aliança de Gibeão, vão até eles para lutar, vão sitiar a cidade. E os gibeonitas mandam mensageiros até Josué e dizem: olha, estamos cercados, vocês precisam vir nos ajudar. E Josué passa simplesmente toda uma noite com seu exército, numa marcha forçada, surpreende esses 5 reis e tem uma batalha ali tremenda. 2 milagres acontecem no decorrer desta batalha. Nós estamos falando apenas de um desses milagres, que a gente volta em alguns versículos, que é quando Josué ora e durante algumas horas o sol para, o dia não avança. Já houve aí muitas questões, as pessoas que não acreditam no milagre, por exemplo, diz que é apenas uma questão poética, que ele está repetindo a citação de uma coleção de poesias, que é do livro dos justos, então eles fazem apenas menção ou referência a isso, mas nós cremos sim na interferência divina a favor de Josué e do exército. E aí nós chegamos nessa declaração aqui do verso de número 14, não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele. Essa primeira frase, assim que eu a li, eu pensei nos dias que estamos vivendo. Claro que a nossa geração não tinha vivido uma pandemia. A nossa geração não havia chegado a um momento desse. Quando nós lemos algumas coisas, por exemplo, a gripe espanhola, isso está lá nos livros de história, estão lá as páginas, as fotos antigas retratando aquele momento, algumas das recomendações médicas daquele tempo, façam a higiene das mãos, mantenham distância, quer dizer, nós estamos repetindo, vem até aqueles que dizem que a história é cíclica e que a cada período ela está se repetindo. Nós não vamos entrar nesse mérito não, eu só quero enfatizar que a nossa geração nunca tinha imaginado passar isso, então essa primeira expressão, ela com certeza tem muito
muito a ver com esse momento. Nunca se viu dia semelhante a este, nem se verá depois dele. Esperamos que a nossa geração não tenha que passar por uma outra pandemia, que a nossa geração não seja obrigada a vivenciar esse momento extremamente complicado que estamos vivendo. Principalmente nós, que algumas coisas tão simples para a gente estão fazendo falta, como, por exemplo, dar um abraço. Isso é tão natural, é tão impulsivo em nós, e agora temos que ficar aí retraídos, temos que ficar com alguns cuidados, e não sabemos, infelizmente, até quando isso ainda vai perdurar. Mas a primeira colocação aqui nessa constatação, nunca se viu nem antes nem depois. No registro, o milagre, a intervenção divina, a paralisação temporária do movimento da terra e o dia se esticar um pouco mais para que Josué concretizasse aquela vitória. Interessante que alguns astrônomos, não lembro em que década foi isso, pesquisando alguns desses eventos na Bíblia, confirmaram que cerca de 11 horas estaria faltando. Então nós vemos que sim, a palavra de Deus está se cumprindo, a palavra ela é real, mas fica para nós a mesma constatação, nunca houve dia semelhante a esse, nunca vivemos um tempo como esse, e como nós sempre temos enfatizado nas nossas transmissões, que oportunidade que o Senhor está nos dando de aproveitarmos e vivermos aquilo que nós temos pregado, de colocarmos em prática a nossa fé, de mais do que nunca buscarmos a vontade de Deus, de pedirmos da parte do Senhor um despertamento. Se quando esta crise passar, nós nos tornarmos seres humanos melhores, eu tenho certeza que pelo menos esse ganho nós podemos ter. Se após esse tempo que estamos vivendo de tantas limitações, de tantas restrições, de tantas inseguranças, se o Senhor nos proporcionar sermos uma igreja mais comprometida com o outro, com o ser humano, então nós podemos dizer que aprendemos a lição e não precisaremos passar por outro tempo como esse. Mas retornando ao texto, tem assim uma segunda frase que eu quero compartilhar e como ela se torna atual para os nossos dias. O autor escreve, atendendo o Senhor assim à voz de um homem. Tiago vai dizer que a oração do justo pode muito em seu efeito. O escritor bíblico está registrando que a oração de um homem, no caso de Josué, fez toda a diferença. Tiago diz que a oração de um justo pode muito em seu efeito. Imagine, meus irmãos, como que estamos mexendo no mundo espiritual com tantos joelhos dobrados nesse tempo, com tanta gente admitindo a sua fragilidade, a sua impotência, todos os planos, todos os projetos humanos. Alguém disse, inclusive, a título de brincadeira, ninguém conseguia parar o ataque do Flamengo, só uma pandemia mesmo, Olha só, a que ponto chegam as pessoas em perceberem que algo extremamente fora da curva do conhecimento do homem, algo extremamente fora do controle do ser humano, e isso simplesmente parou o mundo. E naquele momento, a oração de um homem fez toda a diferença, para que Deus oportunizasse a Israel a vitória contra aqueles 5 reis, contra aquele exército poderoso, ou aqueles exércitos, porque eram 5 reis que se aliaram para ir conquistar Gibeon, estavam sitiando aquela cidade. Imagine o que pode acontecer, meus irmãos, com tantos joelhos dobrados neste momento. Há poder na oração. Quem sabe Deus está nos dando, inclusive, a oportunidade de, inclusive como igreja, de redescobrirmos o poder da oração, redescobrirmos a importância da oração, redescobrirmos a nossa dependência de Deus e nos humilharmos diante dele. Olha só o que aconteceu com a voz de um só homem. Então imagina as vozes de homens e mulheres por esta cidade, por esse estado, por esse Brasil afora, todos clamando ao Senhor neste momento, por misericórdia,
todos clamando neste momento por sabedoria para as nossas autoridades, todos orando agora para que Deus abrevie esse momento e o país possa voltar àquele senso de normalidade. Meus irmãos, quem sabe nesse momento é o momento na história da igreja brasileira de redescobrir que nós devemos realmente andar de joelhos, descobrirmos que a oração move os céus, que a oração ataca o mundo espiritual, que o homem nunca se torna tão grande quando ele se ajoelha diante de Deus. Há poder na oração, que seja um tempo de oportunidade de buscarmos como nunca o nosso Deus. Que expressão tremenda que o autor bíblico compartilha aqui. Naquele momento o Senhor atendeu assim a voz de um homem. E a conclusão, a frase final deste versículo: certamente o Senhor pelejava por Israel. Que coisa maravilhosa. Podemos descansar, confiar no Senhor, num Deus que luta por nós. Não é uma confissão positiva que estamos trazendo aqui, não, meus irmãos. Não é uma frase de efeito, não é uma teologia rasa, é revelação da palavra de Deus. Agindo eu, quem impedirá? Qual foi a outra divindade que pôde falar isso? Que Deus, na história da humanidade, pôde se revelar desta forma aos que creem nele, aos que dependem da sua misericórdia. É o Senhor que tem lutado por nós, é o Senhor quem tem preservado os nossos lares, é o Senhor que tem nos dado equilíbrio emocional, equilíbrio físico, tem suprido as nossas necessidades. É Deus de milagre, é Deus que atua a favor daqueles que nele esperam e daqueles que nele confiam. O Senhor lutava por Israel, o Senhor peleja por nós. Ele é sim aquele que está à frente de nós, é Ele que está à frente da sua igreja. Alguém colocou outro dia nos grupos sociais, né? O diabo ao lado de Deus, o diabo falando: fechei as igrejas na terra. E aí Deus respondendo: mas eu abri uma em cada casa. Olha só, meus irmãos, que coisa maravilhosa nós resgatarmos o princípio de cada lar uma igreja, cada sala um altar, cada chefe de família um sacerdote. Olha que coisa linda, que oportunidade que Deus está nos dando. Nós não ficamos confundidos, nós não ficamos assombrados. Claro, nos assusta, claro, pode trazer apreensão, sim, pode trazer preocupação, sim, é algo real com que estamos lidando. Estamos vendo as pessoas sendo afetadas, não apenas no seu físico, mas no emocional, no financeiro, mas em tudo isso, o Senhor peleja por nós. E se o Senhor peleja por nós, já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é Cristo Jesus. Que esta verdade, revelada aqui na história da vitória de Josué contra aqueles 5 reis, seja a nossa confissão de fé, a nossa verdade neste momento, de que o Senhor intervém sim. Nós estamos com tempos específicos, tempo que nós não imaginávamos passar. Não houve para nós dia igual e não haverá para a nossa geração. Mas o Senhor ouve a oração do justo, o Senhor ouve a oração daqueles que confiam e esperam no Senhor, e o Senhor peleja por cada um de nós. Meu irmão, meus amigos, você que está nos acompanhando através dessas mídias sociais, abrace esta convicção, releia esta palavra, a receba no seu coração, porque a vitória é nossa em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor peleja por nós. Que Deus esteja te abençoando, que o Senhor esteja contigo, que o Senhor esteja consolando o seu coração e derramando sobre você aquela paz que excede todo entendimento. Um abraço, Deus te abençoe.